já morreram até o momento, esse ano, 19.786.000 pessoas. 19 milhões, quase 20 milhões de mortes já sobre isso. Não estou falando dessa pandemia que está nos assolando, não é isso não. A pandemia já matou 3.800.000 pessoas. 3.850.000. Você quer saber o que é esse 19 milhões, que são 6 vezes mais a pandemia? Abortos. Exato, nós estamos chegando quase em 20 milhões de abortos no mundo. Depois vocês vão colocar aqui embaixo o nome do site, chama worldmeters.info, e nesse site ele traz alguns números, né? São estimativas, mas que são estimativas muito próximas, inclusive usadas pela Organização Mundial de Saúde para estimar as mortes, né? E aí a gente pensa assim, quase 20 milhões de bebês abortados. É lógico que parte desse número são abortos espontâneos, e aí é muito estimativa, né? Eu fiz várias pesquisas aqui, mas cerca de metade disso aí, mais ou menos, são abortos espontâneos. Então, vamos colocar aí que 10 milhões, né? 10 não, vai chegar em 20, né? Vamos colocar aí que 10 milhões foram abortos provocados. Então não faz sentido nenhum. Quem não entende o valor da vida, como Jesus nos ensinou, ok, deixa defender o aborto do jeito que quiser. Agora, nós católicos não podemos defender o aborto, porque ele é um crime, ele é um pecado mortal, pecado grave, pecado contra o quinto mandamento, que é não matarás. Então nós católicos temos que ter muita consciência disso. Para nós católicos, muitos católicos, aí eu me incluo também, né? Muitas vezes a gente fala assim, apesar que eu estou procurando me policiar para não falar isso, mas muitas vezes a gente fala assim, depende, ou então fala assim, mas isso eu sou católico, mas eu não concordo muito com isso da igreja, não. Quem a gente pensa que a gente é para concordar com alguma coisa em relação à igreja? Principalmente em relação a coisas que não mudam. Coisas que mudam, ok, né? Tem algumas coisas que a gente chama de tradição com T minúsculo, ou seja, coisas que foram sendo criadas, mas que não necessariamente são dogmas, né? Coisas que podem mudar, ok, várias coisas podem mudar sim dentro da igreja. Agora, a tradição com T maiúsculo, que é aquilo que foi repassada pelos apóstolos, que veio de Cristo, essas coisas não podem mudar, não podem, e ninguém na Terra, nem o Papa, ninguém pode mudar certas coisas. Então, o quinto mandamento, não matarás, ele é inviolável. Ele é inviolável. E aqui eu estou com o catecismo da Igreja Católica. E aqui no quinto mandamento, né, porque o catecismo também fala dos 10 mandamentos, lá no parágrafo 2770 até 2270 até o 2274 fala sobre aborto. E aí eu li aqui e separei uma parte para vocês, né? Que eu achei que faz assim um pouco mais sentido da gente escutar. Deus, está no parágrafo 2271. Deus, Senhor da vida, confiou aos homens a nobre missão de preservar a vida, missão que deve ser exercida de maneira digna pelo homem. Por isso a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. Então olha só, primeiro já começa Deus, Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor da vida. E Ele confia a nós a preservação da vida. O que a gente mais vê espalhado aí, eu já falei em alguns outros vídeos sobre isso, são ideologias. O cristão católico, ele não segue nenhuma ideologia.
Alguns valores nossos cristãos, eles coincidem com algumas ideologias, sim, né? Em algumas coisas. Mas o cristão não defende ideologia. O cristão defende a igreja, o cristão defende a Bíblia, o cristão defende a tradição e o magistério. O cristão católico defende o catecismo. É isso que nós defendemos. Então, se nós defendemos o que Jesus nos ensinou, nós defendemos a vida também. Quase 20 milhões de mortes já de abortos. Metade disso, cerca de metade disso, abortos provocados. E o mais insano é quando a gente vê pessoas que defendem o aborto e defendem com unhas e dentes que se a mulher, se for um filho indesejado, ela tem que tirar, ela tem que ter o direito sobre o corpo. Gente, ok, a mulher tem o direito sobre o corpo dela, só que o neném não está dentro do corpo dela, mas o neném é uma vida. E é uma vida pior, hein? É uma vida indefesa. É uma vida que não pode fazer nada por ela. Para a Igreja Católica, você abortar, né, conscientemente um neném no ventre, ou você matar uma criança de 1 ano, é a mesma coisa. Para a Igreja Católica, para Jesus, é a mesma coisa. Não são coisas diferentes. A lei dos homens pode até diferenciar isso, mas para Deus é a mesma coisa. Então, vamos refletir sobre isso. As mesmas pessoas que defendem o aborto defendem a preservação da natureza. Viu como a gente não pode seguir ideologia? Por quê? Porque essa pessoa defende a preservação da natureza e defende o aborto. O católico defende a preservação da natureza e é contra o aborto. Tá vendo? Então, a gente, do lado dessa pessoa, a gente vai estar na mesma manifestação 1 hora e na outra hora nós vamos estar contra. Um de frente para o outro na manifestação. Por quê? Porque a pessoa segue ideologias e cada um é livre para seguir a ideologia que quiser. Agora, nós cristãos católicos não seguimos ideologias, seguimos o que Jesus nos ensinou.